No sertão duro e esquecido pelo poder, onde a justiça chegava tarde e quase sempre armada, surgiram homens marcados pela sobrevivência extrema. Entre eles estava Chá Preto, cangaceiro do bando de Lampião, um nome que ainda ecoa em relatos antigos, cercado por silêncio, medo e resistência. Sua história não começa no crime, mas na terra seca, na pobreza constante e na ausência de escolhas que empurraram muitos sertanejos para caminhos sem retorno. Chá Preto nasceu em meio à miséria comum do sertão nordestino. Desde cedo aprendeu que trabalhar muito não significava viver melhor. A fome, a humilhação e o medo faziam parte da rotina. O sertão ensinava rápido e sem piedade. Quem não se endurecia, não sobrevivia. E foi nesse ambiente que Chá Preto começou a formar o homem que um dia entraria para o cangaço. Antes de se tornar cangaceiro, viveu como tantos outros, submetido à vontade de coronéis, cercado por injustiças e abandonado por um Estado que só aparecia para punir. A revolta crescia silenciosa. Não era homem de discurso, mas de observação. Via o sofrimento ao redor e entendia que, naquele mundo, ser fraco significava desaparecer. Quando o nome de Lampião começou a se espalhar pelo sertão como medo e desafio, Chá Preto já estava no limite. O cangaço não lhe apareceu como aventura, mas como ruptura. Entrar para o bando significava abandonar qualquer ilusão de vida comum. Era aceitar uma existência de fuga constante, violência e morte anunciada. No bando de Lampião, não havia espaço para hesitação. As regras eram rígidas, a hierarquia severa e o erro custava caro. Chá Preto se adaptou rapidamente. Caminhadas intermináveis sob o sol, noites sem dormir, emboscadas, tiroteios e fome passaram a ser rotina. O sertão se tornava abrigo e ameaça ao mesmo tempo. Chá Preto ganhou fama de homem resistente e calado. Não buscava destaque, não se gabava de feitos. Sua força estava na disciplina e na sobrevivência. Sabia atirar, montar, se esconder e, principalmente, obedecer. Lampião valorizava homens assim, que não questionavam em momentos críticos e agiam quando necessário. A perseguição das volantes era constante. O sertão se transformou num campo de guerra invisível. Cada arbusto podia esconder um inimigo. Cada passo em falso poderia ser o último. Chá Preto participou de confrontos violentos, viu companheiros tombarem e aprendeu a não criar laços profundos. No cangaço, apego era fraqueza. Com o passar do tempo, o cerco se fechava. O governo intensificou a repressão. Coiteiros foram presos, torturados ou mortos. E a rede de apoio ao cangaço começou a ruir. A sobrevivência tornou-se ainda mais difícil. O medo não vinha apenas da volante, mas da traição e da exaustão. Chá Preto assistiu ao fim de muitos companheiros, corpos abandonados, histórias interrompidas sem despedida. O cangaço não permitia luto. A única regra era seguir em frente. Cada morte reforçava a certeza de que ninguém sairia ileso daquela vida. As versões sobre Chá Preto variam conforme quem conta. Para alguns, era apenas mais um cangaceiro violento. Para outros, era um homem moldado pela injustiça, produto direto de um sertão esquecido. A verdade, como quase sempre, está entre essas versões. Após a morte de Lampião, o cangaço entrou em colapso. Muitos foram mortos a altos preços, poucos desapareceram. O destino de Chá Preto se perde na poeira da história, como tantos outros. Restaram apenas relatos fragmentados, memórias orais e o peso de um nome ligado a um dos períodos mais violentos do Nordeste. Falar de Chá Preto hoje não é glorificar o cangaço, mas compreender um tempo em que homens foram empurrados ao limite, onde a violência era a resposta à violência, onde a ausência de justiça gerou monstros e vítimas ao mesmo tempo. Chá Preto representa o sertanejo que perdeu o direito de escolher. Um homem que trocou a vida comum por uma existência marcada pelo medo, pela arma e pela fuga constante. Não como herói, nem como vilão, mas como consequência de um sertão abandonado. E enquanto essas histórias continuarem sendo contadas, o sertão seguirá lembrando que seu passado não foi feito apenas de seca e sol, mas também de sangue, silêncio e sobrevivência. Se inscreva-se no Mistérios do Sertão 54. Curta, comente e compartilhe.